A professora diz: Joãozinho, se eu digo, fui bonita, é passado. E se eu disser, sou bonita, o que é? Joãozinho responde: é mentira, professora. Um caipira chega à casa de um amigo que está assistindo TV e pergunta: e aí? Firme? E o outro responde: não, é jornal. Um casal vai ao teatro, o homem diz: 2 ingressos, por favor. Para Romeu e Julieta? Pergunta o rapaz da bilheteria. Não, é para mim e minha esposa mesmo, responde o homem. Um rapaz chegou em um velório e a primeira coisa que perguntou foi: qual é a senha do Wi-Fi? Um parente incomodado disse: respeita o falecido. E o rapaz pergunta: é tudo junto?